Glória a Deus. 2 Pedro 3, a partir do 1. 2 Pedro 3, a partir do 1. Vamos ler, meu povo? Amados, essa é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, abre aspas, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação, fecha aspas. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Pode se assentar, querido. Pode se assentar. Aleluia, 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 aleluia. Já percebe que já é antigo o ataque à doutrina da segunda volta de Cristo? Não é novo, isso não é novo, já é antigo. A teologia hoje, nos dias de hoje, ela concorda, todas as linhas teológicas, a não ser umas que escapam muito, saem muito, é muito loucura, mas todas as linhas teológicas hoje concordam em uma coisa: Jesus vai voltar. A segunda volta de Cristo é algo indiscutível. O que a igreja discute hoje? Sobre, por exemplo, o milênio. Estamos vivendo o milênio ou não estamos vivendo o milênio? A igreja passa pela grande tribulação ou a igreja não passa pela grande tribulação? A igreja é poupada, a igreja é arrebatada antes de 3 anos de grande tribulação. Não é tribulação, irmão, é a grande tribulação, um período de 3 anos que a Bíblia fala, onde, como diz lá no Nordeste, o coco vai secar. Vai ser assim, onde o anticristo vai se levantar, o falso profeta vai se levantar. Vai ser um momento de idolatria, vai ser um momento onde quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. Então, a igreja está, eu e você vai estar nesse momento,
Sim ou não? Ok, isso é outra discussão. Mas todos nós concordamos em uma coisa: Jesus Cristo vai voltar. E vai voltar, irmão, e é assim, com glória, esplendor, trovão, raios, fogo. O texto que a gente acabou de ler fala que a terra um dia já se encerrou pela água, pelo dilúvio, mas agora ela está preparada para o fogo. Então, irmãos, o livro de Apocalipse descreve cenas que nenhum filme dos mais absurdos, nem esses Vingadores que tem o Thanos, nenhum consegue descrever o que Apocalipse consegue descrever sobre o fim dos tempos. São os elementos celestiais caindo na terra, incendiados, fumaça, gafanhotos saindo do abismo, 1/3 das pessoas morrendo, o mar se transformando, as águas se transformando em sangue, e por aí vai, e por aí vai. Essa é a volta de Cristo. Ele não volta, irmão, mais pedindo um copinho d'água para a samaritana. Ele não volta mais desse jeito, não. O cordeiro veio, quem volta agora é o leão. Ele volta e volta para resgatar a sua igreja, e os reis da terra vão se prostrar diante dele, e gente vai pedir para morrer. O livro de Apocalipse relata que as pessoas vão sofrerem tanto, que elas vão pedir a morte, mas elas não vão ter a morte. Elas vão pedir, a agonia de estar diante do Cordeiro, agora que volta, é tão grande que ela fala, as pessoas falam assim: olha, preferia morrer, eles procuram a morte, mas a morte não vai encontrar, eles não vão encontrar a morte. É cenas de filme, e vai ser literal, não tem esse negócio, não, Jesus volta. Não, mas o livro de Apocalipse é um livro de muitas figuras, não. Em Atos dos Apóstolos, quando a gente vê Jesus voltando, quando a gente vê Jesus ascendendo aos céus, 2 anjos aparecem e falam assim: o que estão olhando, varões galileus? Da mesma forma que vê Jesus subindo, ele vai descer de novo, ele vai voltar. Então, da mesma forma que Jesus, estando com os discípulos, subiu aos céus, é literal, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas, por que falar sobre a volta de Cristo Jesus? Porque sem a igreja ter noção sobre a volta de Cristo Jesus, o evangelho dentro de nós perde força. O cristianismo, ele fica um pseudo-cristianismo, porque no fim das contas, o fim do processo de redenção, o fim de todas as coisas, o episódio mais importante da humanidade vai acontecer na volta de Cristo, onde se consuma todas as coisas. E eu tenho uma notícia boa para você: a Bíblia fala que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Toda essa dor, essa tristeza que a gente sente dentro de nós, pela incapacidade que a gente tem muitas das vezes, pelas lutas da vida, pelas percas da vida, a dor de um pai enterrando um filho, de um filho enterrando um pai, de perca, de milhões de pessoas morrendo no mundo afora por causa de um vírus. Todo esse tipo de luta e dor vai passar com a segunda volta de Cristo Jesus. Vai se estabelecer todas as coisas. Ele vem para buscar a sua igreja. E como o texto que a gente leu, diz o seguinte: e a gente aguarda novos céus e nova terra. Irmão, não sei se nós vamos morar no bairro Aeronautas, não. Não sei se nós vamos morar em Vespasiano, nem em Lagoa Santa. Mas nós vamos morar aqui. Tudo vai ser reestabelecido com a volta de Cristo. Tudo vai ser reestabelecido com a volta de Cristo. A Bíblia fala que a natureza, a criação geme, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Está falando sobre o fim dos tempos. Está falando sobre a manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme, aguarda, tem convulsões, aguardando a volta de Cristo Jesus. Aguardando a volta de Cristo Jesus. E muitas das vezes, nós como igreja do Senhor, a gente não tem essa noção dentro de nós. A gente vive só olhando para as coisas daqui, da terra. A gente vive só pensando no hoje, no agora, só nas coisas da terra. A Bíblia chama, se a gente tiver uma conduta assim, a Bíblia chama nós de mais miseráveis de todos os homens. O Evangelho perde força dentro de nós, quando a gente não espera nada. E essa doutrina já era atacada desde a época dos apóstolos.
eles colocaram em xeque a volta de Cristo, você pode olhar, 2 Pedro 3,4. Vamos ler de novo? 2 Pedro 3,4. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Isso é que os zombadores, escarnecedores, os falsos mestres na sua época dizia. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Os antepassados aqui, em algumas versões, vai estar escrito os pais. Desde quando os pais morreram, tudo continua do mesmo jeito. Ele está falando dos patriarcas. Está falando de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles questionavam o povo de Deus, a igreja. Eles questionavam a igreja falando assim, cadê? Cadê Jesus que não voltou? E desde quando Abraão, Isaac e Jacó morreram, tudo continua do mesmo jeito. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão seguindo uma filosofia grega na época, da época. A filosofia grega dizia o seguinte, que as coisas aconteciam de uma forma cíclica. Vou dar um exemplo nos dias de hoje. Veio o coronavírus, aí passamos pelo coronavírus, morreu um bocado de gente, aí as coisas vão acontecendo, em um período que depois tudo começa a acontecer de novo. É cíclico. Eles falando, gente, é tudo a mesma coisa. Jesus não vai voltar, desde Abraão, Isaac e Jacó, é tudo a mesma coisa, Mas Pedro refuta eles, Pedro explica para a igreja que isso é mentira, usando a própria Escritura. Você pode ir comigo, só voltar os textos, no versículo 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas, quero despertar, com essas lembranças, a sua mente sincera, para que vocês recordem. Versículo 1, ou seja, eram coisas que eles já foram ensinados. Pedro só estava recordando. No versículo 2, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. O Velho Testamento fala da segunda vinda de Jesus. O Novo Testamento inteiro fala da vinda de Jesus, a não ser a carta de Tito, 1 João e 2 João. Todos os evangelhos, Atos dos Apóstolos e todas as cartas vão falar da segunda volta de Cristo. Primeira coisa que Pedro refuta os falsos mestres da época. Está escrito. Desde sempre foi ensinado sobre isso. Pedro refuta eles também no versículo 5, 6 e 7. Vamos ler? 5, 6 e 7. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, essa formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro, de novo, usa as escrituras para combater os falsos mestres. Pedro fala assim, é só vocês olhar para trás. É só vocês olhar para trás, porque o mundo que foi criado, um dia foi destruído. Por que não pode acontecer de novo? Esse questionamento, Pedro está falando com ele. Já houve, esse período que nós estamos vivendo aqui, já houve. O mundo foi criado, mas o mundo um dia foi destruído pelas águas, pelo dilúvio. Agora está reservado um novo momento, pelo fogo, que o próprio Jesus falou no seu sermão escatológico em Mateus 24. O próprio Jesus falou. Então Pedro agora, ele começa a refutar, ele começa a explicar para a igreja não acreditar nesses falsos mestres, usando a própria Escritura. Não Pedro não está mandando uma carta para eles falando assim, olha gente, eu acho, é a opinião deles, mas eu vou dar a minha opinião. Não, já está escrito pelos profetas do Antigo Testamento, pelo mandamento do nosso Senhor e pelos apóstolos que lhe escreveram. Pelos apóstolos. Além da teologia desses falsos mestres ser errada, a conduta é errada. Porque você sabe que uma doutrina errada gera uma conduta errada. Uma teologia errada gera atos, atitudes, uma conduta errada. Lê comigo o versículo 17. No mesmo capítulo que a gente está, no versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro daqueles que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Paulo não está falando assim, esses falsos mestres
não são falsos porque ele tem uma doutrina, é porque eles não aprenderam. Eles estão falando que Jesus não vai voltar, não é porque o Espírito Santo não tocou, porque o Evangelho não chegou nele, porque ele está num processo de transformação, porque ele não foi na igreja, porque lá não tinha uma igreja Missão Ágape, é porque ele não foi na Batista da Lagoinha. Não! Paulo está associando a conduta errada desses caras com princípios morais. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não seja levado pelo erro daqueles que não têm princípios morais, que no final das contas, meu irmão, muitas das coisas teológicas, muita coisa do ateísmo não tem nada a ver com não crer e não tem nada a ver com entender o errado, tem a ver com moral, tem a ver com ética, tem a ver com conduta, distorcem, porque a volta de Jesus é muito sério para mim e para você. Porque a volta de Jesus, apesar de uma grande expectativa da redenção, apesar de uma grande expectativa de levar a sua igreja para estar com Ele, tem juízo no dia da volta. E qual é a forma de lidar com isso? Ou eu cedo aos mandamentos de Deus, ou eu vivo de acordo com o que Deus quer, ou eu distorço. Não, Ele não vai voltar. Porque quando você vai ver em Romanos 1, o que Paulo escreve a Romanos? Olha, homens que conhecendo a Deus, o negaram. Conhecendo a Deus, muitas das vezes, gente, não é uma questão de inocência. A gente vê na internet, muitas das vezes, absurdo, e a gente fica assim, ô dó, é porque, às vezes, não entendeu o versículo direito. Não, não. Ah, mas o coach... Não, não. Não, não. É conduta moral, é falta de ética. A incapacidade de lidar com a verdade faz com que as pessoas distorcem. Por que distorcer? Pedro dá uma dica. Pedro dá uma dica, que a gente acabou de ler aqui, ó. Como eu lhes escrevo, apóstolo Paulo também escreveu coisas para vocês que são difíceis de entender. Mas o que a gente vai fazer? Distorcer? Porque é difícil de entender. Vamos distorcer a verdade? Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Se cremos nele, se cremos na Bíblia, se cremos na prosperidade, se cremos no Espírito Santo, se cremos na igreja, se cremos na oração, se cremos que tem um Deus que nos ouve, o mesmo livro que contou todas essas histórias para nós, conta uma história também, que ele vai voltar. Ele vai voltar para julgar os ímpios. Ele vai voltar para enxugar todas as lágrimas do nosso rosto. Ele vai voltar para julgar a sua igreja. Ele vai voltar. O mesmo livro que fala uma coisa, fala outra. Problema da igreja? Um dos problemas maiores que a igreja enfrenta desde Atos dos Apóstolos, a igreja enfrenta são os falsos mestres, são os falsos profetas. Os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja se levanta, o Espírito desce, o Espírito vem sobre aquele povo, todos são cheios do Espírito Santo, e a palavra do Senhor começa a ir cada vez mais longe, a palavra do Senhor chega aos gentios, e a igreja começa a ter dificuldade, que fica muito grande. Alguém chega para os apóstolos e fala assim, olha, está havendo problema com a divisão de valores, de ajuda para as viúvas e para os órfãos. Os apóstolos falaram assim, nós não vamos mexer com isso não, nós vamos dedicar a oração e a palavra de Deus. Porque eles sabiam que se levantariam falsos mestres, falsos apóstolos, e hoje... A maior dificuldade na igreja que a gente vive hoje é os falsos mestres, os falsos apóstolos. É os falsos mestres. É a pessoa chegar na igreja e ter que desaprender tudo, ter que apagar tudo do HD e começar tudo de novo. Porque teologia, doutrina, palavra de Deus é assim, gente. É igual aquelas pilhas de supermercado grande. Já viu quando você vai naqueles Zessa, no Carrefour, em Belo Horizonte? Tem aquelas lata, que tanto de lata assim de leite condensado, assim, ó, que tanto. Se você tirar uma dali mal tirada, desaba tudo. A teologia, assim, se você mudar um negócio, desmorona tudo. Porque você muda uma coisa aqui, aí você tem que explicar outra coisa lá na frente. Aí, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é só uma força que age em nós. Tá bom, mas aí como é que você vai lidar com outros versículos lá na frente? Desmorona tudo. Então, o problema é os falsos mestres. É os falsos profetas dos dias de hoje. São os falsos profetas. Que não levam o evangelho verdadeiro, porque o evangelho, gente, pensa um trem simples, seco, é o evangelho de Deus. Não tem emocionalismo no evangelho de Deus. Não tem.
O evangelho de Deus não cabe objetos, o evangelho de Deus não cabe emocionalismo, o evangelho de Deus não cabe nada sensacionalista. O evangelho de Deus, ele mexe com as nossas emoções, mas ele não é emocionalista. Ele mexe com as nossas emoções, ele age em nós, ele mexe por dentro de nós, ele tira, ele arranca lágrimas de nós, mas ele não é emocionalista, ele é seco. Arrependei-vos e crê. Arrependei-vos e crê. É arrepender. E um dos princípios para a salvação, que não é pregado nos dias de hoje, é arrependimento. Segundo os rudimentos de Hebreu que Jesus ensinou, arrependei-vos e credes. Você só consegue crer de verdade ao se arrepender. Então o evangelho de Deus é muito simples. E Pedro não faz argumentações muito complexas, ele só fala assim, gente, é só ler. É só ler Gênesis 6. O mundo estava lá, estava todo mundo de boa, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, seguindo as palavras que o próprio Jesus falou. Se o próprio Jesus falou. E o que aconteceu? Veio o dilúvio e acabou com tudo. Veio o dilúvio e acabou com tudo. Ele suprime a verdade e não reconhece. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não é não conhecer a verdade. Não é não existir a verdade. A ideia é conhecer a verdade e distorcer a verdade. A melhor mentira que tem, gente, é uma meia-verdade. A melhor mentira que tem é uma mentira distorcida, que parece verdade. Você olha ela assim, parece verdade, mas não é verdade. O evangelho, o pior evangelho, é aquele que parece ser um evangelho, mas não é o evangelho. A carta dos Gálatas, o questionamento de Paulo era esse. Sabe o que os fariseus na época falava para os Gálatas? Falava assim, olha, é Jesus Cristo, isso é pela fé, top, mas tem que circuncidar também. Percebe? É verdade misturado com mentira. É verdade com gotas de mentira, com traços de mentira. Essa é a pior de se reconhecer, sabia? Essa que muita gente cai. Muita gente cai. Hoje a gente vê uma alegoria sendo usada de uma forma fora do comum. Hoje as pregações têm mais alegorias do que evangelho. Hoje as pregações têm mais de si mesmo, têm mais de exemplos da vida nossa do que realmente o evangelho. Ah, mas não pode usar exemplos da vida? Pode. Pode usar alegoria? Não pode. Pode usar alegorias para poder facilitar um evangelho que está sendo explicado. Não usar o altar, falar que é evangelho para contar de uma vida, mas soltar um versículo ali no meio. Não, as alegorias são para poder explicar sobre algo, usar situações do cotidiano, da nossa vida, para explicar coisas celestiais. Usar coisas da terra para explicar coisas celestiais. Jesus fazia isso nas parábolas. O semeador saiu a semear, lançou a semente, caiu em terra. Olha para você ver, elementos daqui. Gente, trabalhador, semente, terra. Para explicar de coisas do alto, coisas do céu. Agora a gente não pode usar o evangelho com preceito com desculpa, de se autopromover e falar de si mesmo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Agora, como aguardar? O apóstolo Pedro também aborda isso no capítulo 3. Como aguardar essa volta? Gente, isso é muito importante. Presta atenção. Apesar de eu ter um irmão, meu irmão morou pouco com a gente. Eu fui criado quase naquele regime, filho único, sabe? O que meu filho quer? Meu filho quer biscoito? Toma biscoito, meu filho. Oxê, sabe? Minha mãe me super protegia. Eu era daquele filho que se eu quisesse alguma coisa, tinha que falar com mãe. É até hoje, né? Falar com mãe. Aí mãe vai lá e faz todo aquele meio de campo com o pai e tal. Eu fui criado nesse regime. Porém, contudo, entretanto, com 17 anos, meu pai falou, Elvin, você quer ir para a Bahia? Morar, eu falei, pai, não vou não. O pai falou, então você pode ficar então. Sem muito, gente, mas pensa, não foi aquela conversa assim, senta no sofá, meu filho, vamos ter uma conversa. Não, é assim, deixa eu falar um negócio rapidinho, você quer ficar? Quero. Ah, então beleza, então tá bom. É coisa assim, não muito distante disso, não muito diferente. Com 17 anos, eu comecei a morar sozinho. Eu estava com 17 para 18, quase completando 18. Eu já estava morando sozinho. Condomínio Amendoeiras? Não. Santos Dumont, vulgo palco meu, morando. Vulgo Boca do Rancho. Morando sozinho. E uma coisa... Oi?
PC. E uma coisa me chamava muita atenção na época. Quando meus pais moravam comigo, quando eu morava com meus pais, a minha conduta era diferente, porque eu sempre sabia, tudo que eu fizesse, não importa o que eu fizesse, eu tinha que pensar, daqui a pouco eles estão voltando do serviço, daqui a pouco eles chegam. A conduta é outra, irmão. A conduta é outra. Se você vai fazer um trem errado, você faz mais cedo, porque se der alguma coisa errada, dá tempo de você consertar. Se você vai querer fazer qualquer coisa de errado, se você vai querer sair, você tem que voltar mais cedo, porque eles vão chegar. Se você chamar uns amigos seus para ir para dentro de casa fazer bagunça, você tem que pensar no horário que eles vão chegar. Então, tudo é calculado, tudo é pensado, porque você sabe que tem alguém para voltar. Quando eles foram embora, acabou. Eles não voltavam mais. Não tinha ninguém que chegava 8 horas, 10 horas da noite mais. Não tinha ninguém que chegava 5 horas. O portão não ia abrir mais. Eu podia fazer o que eu quiser. Ou seja, a perspectiva do que vai de alguém ou algo que vai acontecer amanhã muda a nossa rotina, o que a gente vai fazer hoje. Se eu e você tivermos a consciência no nosso coração que Cristo vai voltar, isso vivo dentro do nosso coração, isso muda o nosso hoje. Isso muda o nosso hoje. Mas a gente vive uma vida como se nada fosse acontecer, como se ninguém fosse voltar, como se essas promessas de Cristo fossem vã, como se a gente estivesse acreditando nesses falsos mestres, que diz assim, cadê a volta do Senhor? O que houve com a promessa da sua vinda? A gente vive nesse ritmo. Gente, venhamos e convenhamos. Galo da Madrugada em Recife, Circuito Barrondina em Salvador, Sapucaí no Rio de Janeiro, o Carnaval de São Paulo. Tem alguém pensando na volta de Cristo, irmão? Agora eu e você temos que pensar. Que a Bíblia fala que antes nós não tivéssemos ouvido a palavra de Deus. Antes nós não tivéssemos tido relação com a palavra de Deus, a gente não tivesse esse envolvimento com a palavra de Deus, antes a gente não tivesse conhecido a esse Jesus. Antes a gente tivesse conhecido, mas agora a gente conhece. E agora a gente sabe, a gente está bem informado. A gente está bem informado. Não vimos Jesus subir com nossos olhos naturais. Eu não vi, irmãos. Eu não estava aquele dia com os apóstolos que Jesus subiu. Mas pelos olhos da fé, eu creio que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. João termina o livro de Apocalipse dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus, vem. O Espírito de Deus e a noiva dizem, vem. O Espírito de Deus nos leva, nos remete a Jesus Cristo. O que faz você se apaixonar por Jesus, o que faz você olhar para a vinda de Jesus e cantar, vem Jesus, vem Jesus. Já vi várias pessoas chorando, escutando essa canção, cantando essa canção. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Espírito de Deus e a noiva dizendo, vem, vem Jesus. Sem a expectativa da volta de Jesus, o meu e o seu cristianismo não é nada. Vamos apagar as luzes, desligar tudo e ir embora descer para algum forró desse que está rolando aí. Porque nós vamos viver para esse mundo? Nós vamos viver pensando nas coisas desse mundo? Jesus disse nos dias de Noé, você abre fazendo favor, em Mateus 24? Mateus 24. Mateus 24, a partir do 36. Mateus 24, a partir do 36, diz assim, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou à
todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Percebe que nos dias de Noé, a Bíblia fala que Noé, pelo Espírito de Cristo, pregou para aquelas pessoas. A mensagem do dilúvio era como se fosse uma mensagem do Evangelho para aquela época. Salvação, arrependam-se, arrependam-se. A Bíblia fala que um dia Noé entrou na arca, o próprio Deus fechou a porta e veio o dilúvio. E o texto que a gente acabou de ler diz o seguinte: e eles nada perceberam. Eles nada perceberam. Pode ser que aconteça com nós. Pode ser que a gente seja das noivas, a gente seja as loucas, as insensatas. Pode ser que a gente seja as insensatas com as nossas lâmpadas vazias, sem azeite. A gente nem percebe. A gente nem percebe que a volta de Cristo pode estar a qualquer momento. A gente nem percebe que Cristo Jesus, no prisma humano, na sua condição humana, ele diz: nem eu sei. Humanamente falando, Jesus homem falando, nem eu sei, nem os anjos sabem, somente Deus sabe o dia. E a Bíblia nos convida, o Evangelho, toda a Escritura nos convida a viver uma vida esperando, olhando para o alto. Olhando para o alto, aguardando a sua vinda, como quem se estivesse trabalhando numa lavoura, com a sua ferramenta, parasse, tirasse o chapéu, olhasse para o alto e falasse assim: eu estou te esperando, Jesus. Mateus 12 diz que bem-aventurado o servo, quando o Senhor dele voltar, o encontrar trabalhando. Sabe o que é encontrar trabalhando? É aquele servo que falando assim: não importa, eu vou fazer aqui o que o Senhor me pediu, até o dia que ele voltar. Até o dia que ele voltar, eu estou aqui firme, no lugar que ele me deixou, trabalhando, esperando a volta. Deus espera que a sua igreja, quando Jesus volte, não olhe para cima e diz assim: ai meu Deus, ele veio mesmo? Oh, era verdade. Pelo amor de Deus. Deus quer que quando Jesus apareça como um relâmpago, que vai do Oriente ao Ocidente, a gente olhe para o céu e diga assim: eu estava te esperando todo esse tempo. Eu estava te esperando, Jesus. Eu estava te esperando. Quanto tempo eu esperei, Jesus? Esse coração que Jesus quer encontrar do seu povo quando ele voltar. Não aquele povo que está lá comendo, bebendo, se casando, se dando em casamento. Parece um termo bom, né? Uai, comer, beber, casar, aí não é bom demais, né? Mas ali está falando do estilo de vida do povo da época. Quando você vai em Gênesis 6, você vai ver que Deus, a Bíblia relata que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Se arrependeu de ter feito aquele povo, é uma promiscuidade. O povo só pensava em coisa errada, em fazer coisa errada. É um estilo de vida pensando em si mesmo, bebendo e comendo, pensando só nos seus bel prazeres, pensando só na sua vida, no que eu gosto, do meu estilo de vida, do meu padrão de vida. Ô, gente, padrão cristão não tem padrão. Padrão de cristão só em casa, 110 ou 220. Tem padrão de vida não, a gente vive para Deus, para a glória de Deus. Se existe um padrão de vida a se viver, esse padrão de vida é para a glória de Deus. Esse é o padrão que a gente deve viver. É meu padrão de vida. Lá de casa 110, o seu 220. Então pronto, é esse o padrão que nós temos. Do mundo é só esse. Vamos ler o versículo, vamos voltar lá para o 3, por favor. Para 2 Pedro, né? 3. Vamos ler o versículo 11 e 12, por favor. Pedro chama a igreja a uma reflexão. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Uma pergunta. E ele responde: vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Tá bom aí, só a parte A, versículo 18. Viva uma vida piedosa e santa, aguardando o dia de Deus, esperando a sua vida, aguardando o dia de Deus. Jesus conta uma parábola, ele fala: vigiai e orai, que não sabeis o dia que o Filho do Homem há de vir, porque o Filho do Homem virá como um ladrão.
Virar como ladrão. Se você soubesse que dia que o ladrão vai vir, você vigiava e não deixava ele entrar. Mas ele vem de repente. E Jesus, ele convida, vigie. O que um vigia faz, gente? Ele é pago para quê? Ficar alerta o tempo todo. Aguardando o dia de Deus, vigiando, aguardando, alerta. Ele é pago para trabalhar em qual regime de horário? 12 horas? 12 horas ele tem que estar alerta. Qualquer coisa que aparecer não pode lhe pregar de surpresa. É isso que a Bíblia chama. Para a gente parar de nos distrair com as coisas do mundo. Eu entendo, irmãos, eu entendo que nós cristãos, nós temos que empreender. Eu entendo, eu não sou da cultura da pobreza, não idolatra a pobreza, não. Eu entendo que o cristão tem que prosperar, eu entendo que o cristão tem que estudar, eu entendo que o cristão tem que se formar, eu entendo que o cristão tem que empreender, tem que ganhar dinheiro mesmo, mas nada disso pode substituir. O erro nosso é o desequilíbrio que nós temos dentro de nós. Nós é bagunçadinho aqui, ó. Aqui a confusão é aqui dentro. Nós colocamos o que é para fazer primeiro, para fazer depois, o que era fazer depois, fazer primeiro. Nós inverte as prioridades de tudo na vida. Devemos empreender? Claro. Se você tiver uma oportunidade, claro, pede Deus discernimento, empreenda. Mas não perca do seu coração a expectativa da vinda do Filho de Deus. Não perca no seu coração a verdade do Evangelho. Não deixe a força da esperança da vinda do Filho de Deus vir sumir do teu coração. Empreenda. Faça o que tiver de fazer. Paulo diz isso aos Tessalônicos, quando a vinda de Jesus Cristo. Eles achavam que o imperador romano da sua época, 1 Tessalonicenses diz isso, que eles achavam que o imperador romano da sua época já era o anticristo. Já era o anticristo. Na verdade, gente, ao longo da humanidade surgiu grandes candidatos ao anticristo. Hitler era um, matou 12 milhões de judeus e tinha uma marca suástica, a marca da besta, ou um anticristo aí, perseguindo o povo. Mas eles achavam que o imperador romano era. E Paulo fala com eles, olha, calmai-vos. Antes vão acontecer algumas coisas. Primeiro virá o tempo da apostasia. Depois virá o tempo que o filho da perdição, o iníquo, o homem da iniquidade se levantará. Ele fala do anticristo. Ele fala do anticristo. Mas ele fala para as pessoas, olha, continue trabalhando. Não fiquem ociosos, ele repreende a ociosidade das pessoas. Trabalhem, continue, façam tudo o que tiver de fazer. Continue, que ainda não é a vinda do Filho de Deus. O que Paulo está dizendo? A vinda do Filho de Deus não anula a nossa vida aqui. A expectativa do Filho de Deus para o amanhã, ou para o agora, não sei, de repente o culto nem acaba, não anula as nossas obrigações, levantar, trabalhar, cumprir tudo, mas não apagar essa chama que há dentro de nós. É legal que a última pregação, não apagueis o Espírito, tem muito a ver com que Jesus fala do seu sermão escatológico e logo em seguida conta a parábola das 10 virgens. E fala que 5 eram prudentes e 5 insensatas. E para aguardar o noivo, qual que era a ideia? Cheio de azeite. Não falta azeite na sua lâmpada, não falta o Espírito em você. Paulo diz que o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. O selo da salvação, o penhor. A garantia da nossa salvação é o Espírito Santo. Mais cheio do Espírito Santo você faz, mais seu rosto vai fazendo assim, olhando para o alto. Mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais você busca a Deus, mais você começa a olhar para as coisas do alto. Você vai fazendo tudo o que você precisar fazer nessa terra. Empreender, estudar, se formar, ser promovido, tudo você vai fazendo. Mas você não consegue tirar o olhar do alto. Você não consegue tirar o olhar do alto. Mas hoje os cristãos baixou a cabeça e só olhamos para as coisas da terra. Eu não digo nem o povo do mundo, não, irmão. Povo do mundo, irmãos. Povo do mundo, o Júnior sempre fala isso para a gente aqui. Aproveita. Vai para o carnaval, curte mesmo. Irmão. Curte até quarta-feira, meio-dia. Depois de meio-dia, curte até meio-dia. Na hora que o relógio fazer assim, 12h00. Aí você volta a trabalhar. Porque é só aqui que você vai ter para curtir. É só aqui. Acabou? Acabou. Que nós estamos falando numa perspectiva da vinda de Cristo após algum tempo, mas a gente tem que imaginar que Cristo pode voltar para algum de nós na nossa volta para casa. A gente voltando para casa, a gente pode encontrar com Cristo Jesus. Ou não. A gente chegar no elevador, sobe, o anjo desce. Esse é o elevador que sobe? Mas o seu é o de lá. Aqueles elevador que você vê os cabos de ar, sabe?
O elevador que sobe para o céu é aquele que faz... Tim! Aí você abre, é de madeira, é de madeira, o piso assim é de madeira laqueada, brilhante, tem uma música tocando, tem Cassiane tocando, tem sabor de mel, no elevador, tem sabor de mel. O outro elevador é aquele que é tipo uma gaiola com os negócios descendo assim, ó, e aquela confusão, aqueles barulhos, e o elevador tremendo, e você assim, ai, será que isso é para o céu? Alguém fala para você, eu acho que não é não. Ai, Senhor. Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o grande dia do Senhor. Santa e piedosa. Piedosa aqui, a Igreja Católica, ela distorceu a ideia do piedoso. O piedoso na interpretação católica errônea é a piedade no sentido de dar valor às coisas religiosas. Sentido, ir na igreja, limpar o chão, passar um espanadorzinho, tal, ser coroinha, ajudar o padre, isso é piedade, ajudar alguém, dar uma esmola, ajudar alguém. Mas piedade aqui é no sentido de temor ao Senhor. Como é que você sabe disso, Elcio? Que eu passei metade do dia hoje pesquisando sobre essa palavra piedade. Falei, não tem base, essa piedade que não está encaixando. Não está encaixando. Eu viver uma vida, não. É temor ao Senhor, viver em temor ao Senhor. Vida santa, temer ao Senhor e uma vida de santidade. Não é converter, não. É santidade. Que tem muita gente que está achando que está vivendo um processo de santidade. Não, precisa se converter. Converter é numa paulada só. Ninguém converte devagar. Estou indo para Belo Horizonte, preciso voltar para Lagoa Santa. Vou fazer uma conversão, mas devagarzinho. Eu vou convergindo primeiro. Tá. Não, você pega e volta. Convergir é isso, é voltar. Santidade é um processo. Santidade é um processo, devagar. Devagar a gente vai abandonando os velhos hábitos, aquele jeito de falar antigo. E nesse processo de santidade a gente vai vivendo, a gente vai buscando cada vez mais. O Espírito Santo vai mostrando cada vez mais. Quem nunca falou um palavrão e de repente falou assim, meu Deus, aquele palavrão que você falou a vida toda, isso é processo de santidade. Aquele palavrão que você falou a vida toda, vem na igreja, aceita Jesus, fala com o pastor, vou agora servir a Deus, fala um palavrão um dia, você fica constrangido do palavrão que você falou. Você acredita? Você fica constrangido, você fica com vergonha de você mesmo. Fala, meu Deus, como é que eu falei isso? Você falou a vida toda, mas a partir dali é um processo de santificação. Sabe como é que eu parei de beber, irmão? Eu parei de beber, eu fui para a igreja e tal, adorava a Deus e perepepe. Um dia o pastor foi lá em casa. Falei, pastor, aleluia, mas eu gosto de uma cerveja. E não é pouco, não. Eu gosto muito. Não gosto moderadamente, gosto muitamente. E assim ele falou assim, meu filho, ó, só não falha de culto. Eu quero ser no culto. Vem no culto e continua tomando do jeito que Deus, você achar aí que deve fazer. E eu fui, eu lembro que ele falou assim, ó, e eu quero ver quem vai vencer essa guerra. Se é a carne ou se é o espírito. E ele foi, e eu fui bebendo. Um dia o Réveillon, não lembro o ano, irmão. Não sei se é 11 para 12, 12 para 13, não lembro não, é uma coisa assim. Eu lembro que nós alugamos um sítio na época, minha família veio da Bahia, nós alugamos um sítio, meus amigos, uns amigos que eu tenho, que eu considero eles como irmãos, e a gente alugou, e aquele clima de festa maravilhosa, assim, Thaís toda bonitona, e eu todo bonitão também, de roupa branca, e todo mundo bonito, sabe aquele dia que todo mundo fica bonito? O povo é feio, mas todo mundo fica bonito nos dias, e tal, e todo mundo, até meus amigos bonitos, eu falei, gente, que dia lindo, mas aquele dia perfeito, nós passamos o dia inteiro no sítio, chegou de noite, todo mundo arrumando, feliz ano novo, papapá, beleza, fui no banheiro com um copão, até na risca assim de cerveja, assim, aqueles copos, eu lembro até hoje, aqueles copos descartável, mas aquele plástico mais duro, transparente, tipo aquele copo de chopp. Eu fui no banheiro, botei o copo assim na pia, fiz meu xixi, voltei. Quando eu voltei, a porta estava aqui, a pia aqui, o copo aqui. Aí eu fui, peguei o copo assim, ó, e fui para abrir a porta. Aí eu olhei no espelho, o espelho do lado. Na hora que eu olhei para o espelho, eu estava com o copo assim na mão, assim, ó. Eu com a mão na maçaneta, com a mão na chave e com o copo assim na mão, assim, olhando. Aí eu fiz assim, olhei para o copo, olhei para o espelho, eu me vi com um copo de cerveja na mão. Eu tinha a sensação de eu estar nu, pelado, no meio de muita gente,
E eu tentando, não, cara, que vergonha, que isso? Eu tinha a impressão, na hora, a figura do meu pai veio muito forte na minha cabeça na hora. Eu tive a impressão que eu estava fazendo algo muito promíscuo na frente do meu pai. E meu pai olhando para mim, Alvin, que é isso? E eu, pai, e sabe, com muita vergonha, e eu segurando o copo assim, ó. Irmão, para a glória de Deus, eu deixei o copo na pia, abri a porta do banheiro, saí. E nunca mais bebi. Nunca mais. Eu não soube explicar para o pessoal da festa na hora, porque nem eu estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Não dava para chegar lá dentro e explicar. Isso foi Romanos 12. Não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através. Eu não estava entendendo, eu estava meio bugado. Eu estava meio assim também, meio dando problema na minha cabeça, assim. E eu só saí falando assim, não, depois eu tomo. Na minha cabeça, eu ia tomar uma cerveja depois mesmo. Eu também assim, não, mais tarde eu vou tomar. Aí outra pessoa chegou, cadê seu copo? Falei, tá ali, não tem mentir, sabe? Tá ali, daqui a pouco eu pego. Ô, irmão, sem saber do que estava acontecendo, mas depois Deus vai mostrando, vai mostrando para a gente. E até hoje eu não bebi. É nessa caminhada, eu não estou falando que tudo foi consumado. Elvis, agora está nascendo asas, Elvis, nas suas costas? Você é santo, santão, anjo? Não, estou falando o processo. Larguei a bebida lá atrás, depois vim largando outras coisas. E tem que largar mais um bocado. Mas é um processo. É assim que Deus espera encontrar você no dia da redenção. No grande dia do Senhor. É assim que Deus espera. Um remédio que o apóstolo Pedro indica também, mais do que viver piedosamente, esperando o grande dia do Senhor, é o versículo 18. Você pode ler comigo? Versículo 18. Cresçam, depois de discorrer tudo sobre o Velho Testamento, sobre o dilúvio, sobre de viver de maneira certa, depois de refutado os falsos mestres, depois de ter falado que o problema deles é princípios morais, Pedro diz assim, cresçam, porém, na graça e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo. Depois disso tudo, Pedro fala assim, olha, remédio para isso? Cresçam na graça e no conhecimento. Aí você vira para nós e pergunta assim, por que o ano do conhecimento, pastor? Podia ser o ano da multiplicação. Você come ameixa, irmão? Que você deixa. Você come ameixa, que aqui você deixa, que eu já vi igreja sendo desfeita, desfarelada, sumindo por causa de doutrina bíblica. Nós estamos aqui remando, nós estamos aqui sofrendo, para poder nesse altar, toda quarta e todo domingo, sair daqui uma mensagem de Deus, um evangelho, uma doutrina, para que você com isso permaneça na fé, esses rostos que eu estou vendo aqui, daqui a um tempo eu não faço igual eu vi agora no supermercado. Parei no supermercado ali, desceu um rapaz que há poucos dias eu encontrei com ele, estou na igreja, aleluia, estou eu e meus filhos, mas um menino desceu com um latão assim, ó, desse tamanho assim, ó, aquele latãozão assim, desceu do carro, foi lá para dentro, falei, domingo, carnaval, desceu com um latão na mão, não está indo para o culto não, tá? Falei, hoje ele vai falhar no culto. Para que não aconteça isso com vocês, para que vocês permaneçam na fé, para que a próxima dificuldade, luta que vier sobre a vida de vocês estão alicerçados na palavra de Deus, que a única coisa que salva o cristão na hora da luta é o conhecimento que ele tem, para libertar ele. Não adianta, na hora que Satanás bater na porta, não adianta correr atrás da Bíblia, Salmo 91, não. Não adianta, não. Você já viu na hora da luta? Pim, começou a luta. Você já viu o lutador virar assim para o outro, o adversário fala assim, aguarda aqui, eu só vou ali conversar com o meu técnico. O que eu faço? Eu dou um soco nele. Você já viu isso? Não, ele já está preparado para a luta. Ele já se preparou antes. Quando as lutas vierem sobre vocês já estão preparados. O problema de muitos cristãos se ficarem no caminho, abandonarem a fé, se perder, é pelas raízes que não tinha. Jesus explicou sobre isso, edificar a casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha, porque ondas vão vir, vão bater, a água vai bater com ímpeto, o vento vai soprar,
Sopra para todo mundo, sopra para pastor, para obreiro, para levita, para qualquer um, irmão, para preto, branco, louro, moreno, alto, baixo, gordinho, magrinho, sopra para todo mundo. E nessa hora a gente tem que estar preparado. E para encerrar, querido, falando sobre a demora de Jesus voltar, entre a demora. Você pode ler o versículo 9 comigo, fazendo favor? Nós vamos ler o 9 e vamos ler o 15, tá bom? O 9 e o 15. Depois que a gente lê o 9, você já salta lá para o 15. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 15. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Salvação. A paciência do nosso Senhor significa salvação, longanimidade, bondade, fidelidade. Ele está aguardando a igreja se redimir, Ele está aguardando de repente você, Ele está aguardando de repente nossos parentes, a nossa família, se encontrar, entregar a sua vida para Ele. Ele está paciente. A paciência do Senhor significa salvação. Ele está esperando que muitos de nós, que muitos dos que estão em fora, se arrependam. Se arrependam. Apocalipse 2, versículo 20 em diante, Deus diz assim: olha, tenho contra vocês, que vocês têm tolerado entre vocês uma mulher chamada Jezabel, que ela tem conduzido muitos dos homens à idolatria, a comerem carne sacrificada a ídolos. Dei tempo a ela para que se arrependesse. Dei tempo a ela que se arrependesse. Longanimidade, bondade. Agora que ela não se arrependeu, ela vai adoecer, ela vai se prostrar, ela vai sofrer. Mas se ela se arrepender, ela terá uma outra chance. Até que ela se arrependa. Deus fala assim, ela vai sofrer até que ela se arrependa. É bondade de Deus. Deus está tendo paciência. Deus não voltou hoje, não voltou anteontem, não voltou semana passada, não voltou mês passado, de repente por causa de você. Ele está aguardando você. A bondade e a paciência dele. A bondade e a paciência do Senhor pode estar retendo ao Senhor para ele não voltar. Ele fala, calma. Aqueles que eu chamei, aqueles que eu predestinei desde a fundação do mundo, eles ainda não aceitaram, me aceitaram ainda. Eles ainda não voltaram, eles ainda não se arrependeram dos seus pecados. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Querido, precisamos olhar para o alto. Você pode ficar de pé essa noite? Meu Deus. Vamos orar já. Que você viva em nome de Jesus. Que você viva em nome de Jesus. Com a consciência de qualquer momento seu pai pode voltar. A qualquer momento o seu Senhor pode voltar. A qualquer momento. Isso muda tudo. Não muda alguma coisa. O que eu estou dizendo para você aqui não muda de repente uma perspectiva sobre alguma coisa dentro de você. Muda tudo. A perspectiva, viver na iminência que nosso Senhor pode voltar a qualquer momento, muda tudo. Muda tudo dentro de nós. Muda tudo. Você vai começar a olhar para dentro de si. Você vai olhar para dentro de si e começar a falar, Senhor, eu preciso mudar. Pai, eu me arrependo. Senhor, eu preciso, quando o Senhor voltar, eu preciso estar trabalhando. Eu preciso voltar, eu preciso estar pregando, eu preciso estar apressando a sua vinda, levando o Evangelho cada vez mais longe, levando para aquela pessoa ainda que não aceitou Jesus Cristo. Nós não podemos fazer igual Jonas. Ô gente, não perca os cultos de quarta-feira não, em nome de Jesus. A Dani esses dias fez uma exposição do livro de Jonas para nós aqui. Deus queria a salvação daquele povo, mas Jonas, desobediente, não queria pregar para aquele povo, que sabia que havia um Deus bondoso. Jonas é capaz de virar para Deus e dizer assim, olha, está vendo que eu não fui? Só ia perdoar eles. Não,
Nós não podemos agir assim. Vamos levar a mensagem para aquelas pessoas mais improváveis, para aquelas pessoas que a gente menos tem probabilidade de aceitar Jesus. De repente Deus está esperando essas pessoas o aceitarem de verdade, está esperando a sua igreja muitas das vezes adorar de verdade, a igreja se curvar de verdade. Nós estamos vivendo, querido, um tempo único, onde vai estar registrado no livro de história o que está passando no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, na Universidade Esmond. Isso vai ficar para a história. Os seus filhos, os seus netos vão te perguntar: pai, você lembra do que está acontecendo lá? É um avivamento, não é um avivamento? Não sei. Eu sei que o mover de Deus está levantando, Deus está fazendo um mover em um lugar simples como a Igreja Missão Ágape, com gente simples como você. Lá não tem nenhum pregador famoso, não tem nenhum pastor famoso, não tem nenhum ministério de louvor famoso. É só gente com fome e sede de Jesus, é só gente querendo buscar o Senhor. Eles estão apressando a volta do Senhor. Vamos fazer a nossa parte, querido. Eles estão apressando, eles estão gritando: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus.